Olá, turma do segundo ano. Nós aqui mais uma vez com a disciplina de língua portuguesa. Hoje nós vamos ter uma revisão de gramática e também de literatura. Iniciando aqui com as classes de palavras. As classes de palavras, elas são variáveis e invariáveis. São 10 ao todo. São 6 variáveis e 4 invariáveis. O que são variáveis? São aquelas classes de palavras que vão ter singular, plural, feminino, masculino, aumentativo, diminutivo. Resumindo, são as classes de palavras que variam. Substantivo a gente já estudou, o adjetivo também e o artigo. Falta a gente estudar numeral, pronome e verbo. Isso das variáveis. As invariáveis são preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Exemplo, o advérbio. A palavra ali é um advérbio. Não existe alia feminino, nem alis plural. Então, por isso que é chamado de invariável. Então, as classes de palavras são 10, 6 variáveis, 10 invariáveis. Desculpa, 4 invariáveis. O substantivo é a palavra que designa os seres reais ou imaginários, ou que indica uma ação, qualidade ou estado. A gente já estudou, por isso que nós estamos vendo uma revisão. Árvore é um ser real, saci é um ser imaginário, corrida é o nome de uma ação, tristeza é um estado da pessoa, né? Já o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou especificação. O adjetivo ele vai sempre se referir ao substantivo. Olha o exemplo. Vida misteriosa. Misteriosa é a qualidade da vida, é a característica da vida. Criança feliz. Poderia ser criança infeliz. Então, é o estado que a criança se encontra, né? Então, a palavra misteriosa é um adjetivo e a palavra feliz também é adjetivo. Artigo, que é a terceira classe gramatical que a gente viu, é a palavra que se antepõe, né, que vem antes a um substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, e ao mesmo tempo indicar-lhe gênero e número. Gênero, se o substantivo é masculino ou feminino, número, se é singular ou plural. O índio tem sua cultura. Olha, determinou. Determinou aqui o substantivo o índio. Então aqui, além de determinar, indica que é masculino, né? E indica também que está no singular. Uma moça passou correndo. Como eu não sei quem é a moça, está indeterminada. E eu sei que é feminino e singular. Então, o artigo é a palavra que vem antes de um substantivo, sempre vai vir antes, para determiná-lo ou indeterminá-lo, e ao mesmo tempo indicar-lhe o gênero e o número. A classificação do artigo. A gente já viu que os artigos podem ser definidos e indefinidos. São bem simples, só são 8. O, a, os, as estão entre os artigos definidos. Uma, uns e umas, artigos indefinidos. Os artigos podem combinar-se com preposições, resultando nas formas ao, do, nos, num, numa, dum. Existem vários. Exemplos. Ele foi ao parque de diversões. Houve uma junção aqui do a com o o. Para a gente não falar ele foi a o parque, a gente fala ao. Ela entrou numa canoa. Houve uma junção aqui do em mais o a. Ela entrou em uma canoa. Quando eu junto
O em com uma forma a palavra numa. E o artigo, né, ele pode ser empregado. Alguns nomes próprios, indicativos de lugar, admitem o artigo. Outros não admitem. O Rio de Janeiro continua lindo. Essa palavra Rio de Janeiro é um nome próprio, nome de uma cidade, no caso, ou estado. Eu não digo Rio de Janeiro, eu falo o Rio de Janeiro. Então ele admite esse artigo O. Já a palavra Paris, que é um nome próprio, Paris é a capital da França, eu não vou dizer a Paris, ela já não admite o artigo. O artigo definido no singular pode indicar toda uma espécie. Olha aqui o O. O homem é mortal. Quando eu digo o homem, eu estou me referindo ao ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Então ele indica aí toda uma espécie. Ele mesmo no singular, ele indica toda uma espécie. É obrigatório o emprego do artigo depois do numeral ambos. Ambos é um numeral que se equivale a 2. Acertei ambos os exercícios. Então, o artigo os, definido, ele vem depois do numeral ambos. Uma atividadezinha bem rápida. O policial competente. O, artigo definido masculino singular. Policial, ele é um substantivo, porque é o nome de um ser, é comum, é concreto, é derivado porque vem de polícia, e é simples porque é só uma palavra. Competente é a qualidade do policial, então ele já passa a ser adjetivo. E é uniforme, porque é uma única forma, né? Uma única forma. Se fosse a mulher, eu dizia também mulher competente, então só existe essa forma. Cada macaco no seu galho. Eu tirei quem é substantivo aqui dessa frase. Macaco e galho, que são nomes de seres. Revendo aqui a literatura, que a gente estudou o romantismo, a poesia romântica brasileira, a primeira geração romântica brasileira, ela está nas décadas de 1830 e 1840. As características: nacionalismo, indianismo, cor local. Os autores principais: Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre e Gonçalves Dias. Estudamos mais Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. A segunda geração romântica brasileira, ela já fica na década de 1840 e 1850. As características dessa geração: mal do século, irracionalismo, pessimismo. Os autores principais: Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo. Estudamos mais Álvares de Azevedo. Já a terceira geração romântica brasileira, décadas de 1860 e 1870. Características: ela é mais voltada para os temas sociais, fala muito de liberdade. Os principais autores: Fagundes Varela, Castro Alves. Castro Alves foi o que a gente mais estudou, se aprofundou mais. Observação: o romantismo no Brasil teve início em 1836 e o término em 1831. Há algumas obras e autores aqui, uma atividadezinha bem rápida. Primeiros Cantos, o autor Gonçalves Dias. Os Timbiras, também de Gonçalves Dias. Contradições Poéticas, Junqueira Freire. As Primaveras, Casimiro de Abreu. Noite na Taverna, Álvares de Azevedo. Espumas Flutuantes, Castro Alves. Os Escravos, Castro Alves. Vocês lembram que Castro Alves, a gente teve como a principal obra dele o Navio Negreiro. É aquela coisa de defender, né, a liberdade. São mais os assuntos voltados para os assuntos sociais. A gente vendo aqui, né, eu desejo a vocês assim, bons estudos, uma revisãozinha rápida, mas eu quero dizer o seguinte, que como a gente viu essas obras e autores, né,
da primeira, da segunda e da terceira geração, lembrando que nós estamos falando aí de poesias. E nós estamos falando da literatura do romantismo, especificamente o romantismo. E só voltando aqui às classes de palavras, lembrando que a gente estudou 3: substantivo, artigo e adjetivo. E lembrando que são 10 classes de palavras e que são 6 variáveis, aquelas que variam, tem o masculino, tem o feminino. Olha aqui o adjetivo, eu posso dizer lindo, linda. O artigo, eu posso dizer o, a, os, as, então varia. Numeral, 200, 300, 300. Pronome, seu, sua, seus. Então, essas palavras, elas variam. Verbo, o verbo é extenso, né? Quando eu conjugo, ele está já variando. Eu amo, tu amas. Ele ama, nós amamos, e assim por diante. Já as invariáveis, o nome já está dizendo. Não vai variar. Preposição de é de e sempre. Ah, professor, mas não existe o da. Mas aí já vai ser a junção do de, preposição de, com o artigo a. Aí é outra história. Mas existe o de, o com. Não existe cons. Aí conjunção, né? As conjunções que você usa o ou, o i, advérbio aqui, ali, lá. E a interjeição, né? Olá, ui, ufa e assim por diante. Então, desde já, gente, um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.